queridos alunos do Colégio Alternativa. Aqui é o professor Madison Martins, da disciplina de Geografia. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso conteúdo programático, falando sobre a América Anglo-Saxônica, que é o capítulo 4 do segundo livrão de vocês. Bem, de caráter inicial, a gente tem que lembrar algumas informações. Que toda vez que a gente for falar da América, do continente americano, a gente tem que entender que ele é um continente muito grande e que pode ser regionalizado de diversas formas. Se eu falo em regionalização, eu estou falando em divisão, fragmentação. E se eu falo nessa fragmentação, eu tenho que entender que os critérios para fazer essa divisão, eles vão ser muitos, que podem estar relacionados às questões políticas, econômicas, sociais, culturais e por aí vai, tá? Na primeira imagem que eu coloquei sobre o continente, dá para ver a extensão dele e uma das formas de regionalização, que é destacando a América do Norte, a América Central e a própria América do Sul. Aqui é uma das formas de regionalização. Agora, o que seria a América Anglo-Saxônica? Chama-se de América Anglo-Saxônica o conjunto de países, sendo eles Canadá e Estados Unidos, que foram colonizados por países de origem saxônica, denominação dada aos habitantes da Inglaterra. Pode-se entender que a América Anglo-Saxônica desenvolveu um modelo de colonização diferente dos demais países da América, a colonização de povoamento. Por que já aparece essa questão da colonização de povoamento? Porque quando a gente vai olhar em linhas gerais, o continente americano como um todo, de todos os países que aqui existem, eu falo aqui porque nós estamos na América do Sul, Brasil, América do Sul, eu falo que Canadá e Estados Unidos têm uma importância diferenciada porque eles são os únicos países desenvolvidos, ou seja, ricos economicamente. E aí a gente chega à indagação, mas por que isso daí ocorre? Por que tem essa distinção de só eles dois serem ricos? E aí a gente vai buscar o contexto histórico que está relacionado à colonização de povoamento. Então, para a gente entender um pouco melhor sobre isso, a gente vai continuar. As metrópoles incentivavam a fixação permanente e o desenvolvimento da colônia. Então, enquanto nesses dois países era incentivada a fixação permanente da população, o desenvolvimento das colônias, nos outros países estava havendo a exploração de determinados recursos. Então, esse é o primeiro ponto. Grandes contingentes populacionais migraram da Europa, movidos principalmente pelos problemas sociais, econômicos e religiosos de seu país de origem e pela grande expectativa de prosperidade nessa nova terra. Então, as pessoas que procuraram se direcionar para essas áreas, elas tinham um intuito ali de constituir, digamos assim, a sua nova vivência nesses países. Os migrantes que vieram, no caso para o Novo Mundo, tinham como objetivo construir um novo lar, criando infraestruturas que pudessem dar suporte ao desenvolvimento. No caso, quando a gente olha para essa imagem sobre a América, a divisão socioeconômica, a gente vai ver que existe essa linha vermelha, é a divisão norte e sul. O que é essa linha norte e sul? É aquela em que divide os países do norte, desenvolvidos, e os países do sul, subdesenvolvidos. Quando a gente olha especificamente para a América, a gente consegue ver nitidamente que Estados Unidos e Canadá eles estão acima, tá, dessa linha, porque eles são ricos. E quando a gente olha do México para a América Central e a América do Sul, todos na parte sul, que seriam os países pobres. Então, aí a gente já consegue ver nitidamente que a questão socioeconômica do continente ela é bem forte, no sentido dessa distinção. No caso dessa forma, nesses territórios, houve um grande desenvolvimento mercantil e manufatureiro, que criou cidades, estradas, entre outras estruturas necessárias ao desenvolvimento manufatureiro e, posteriormente, industrial. Isso fez com que esses países ganhassem autonomia política e econômica, que mais tarde lhes garantiu a independência. E aqui eu estou só tentando pontuar a questão histórica. Estados Unidos e Canadá
se desenvolveram rapidamente, tornando-se grandes potências econômicas e militares. Ambas as potências têm forte desenvolvimento industrial, com alto emprego de tecnologia e uma economia bastante diversificada. E essa questão do desenvolvimento industrial, a gente sabe que é por conta do contexto histórico. E quando a gente vem citar o alto emprego de tecnologia, também é pelo fato deles terem começado o processo industrial bem anterior aos outros países, né? Isso fez com que a economia se tornasse diversificada. Então, dentro de uma questão relacionada à produção, Estados Unidos ele vem aí com uma alta produção de trigo, de milho, de algodão, bem como na criação de suínos e bovinos. Quando a gente olha para o Canadá, e no caso aí vendo geograficamente, ele está acima dos Estados Unidos. A sua produção na questão da agricultura, ela não é muito forte, mas no setor primário, ela deriva principalmente da extração mineral e na produção de celulose. Aí vocês poderiam estar me perguntando, mas por que, professor, se eles são países vizinhos, por que não tem a mesma ênfase na questão da agricultura? É porque o Canadá ele já está mais próximo do Círculo Polar Ártico. Então a questão climática ela vai falar por si só, né? O clima de uma determinada região ele vai influenciar sim na sua agricultura. Isso daí é um ponto. Por serem países extremamente desenvolvidos, a população desses países, no caso aí Canadá e Estados Unidos, apresenta alto padrão, com elevada expectativa de vida que chega a 78 anos nos Estados Unidos e a 81 anos no Canadá. Aqui a gente faz uma pausa para explicar uma coisa. Quando a gente está falando da questão dos países ricos e desenvolvidos, a gente sabe que tem uma distinção muito grande. Tá? Os países desenvolvidos, geralmente, eles investem em setores estratégicos, como saúde, educação, aí eles associam bem a valorização de infraestrutura, saneamento básico, e isso faz com que a população ela se torne de forma assim mais abraçada por seus estados, né? É um assistencialismo diferenciado. Então, quando eu olho aí, apresenta alto padrão, com elevada expectativa de vida, obviamente, se eu faço investimento, digamos assim, em saúde, eu vou estar prolongando a vida da minha população, porque eu estou dando uma assistência diferenciada. Aí, em contrapartida, quando eu olho para os países pobres que não têm essa infraestrutura, geralmente a expectativa de vida é pequena. Então, isso daí é um exemplo. Então, quando eu olho para o Canadá, nesse primeiro dado, uma população ter uma expectativa de vida de 81 anos é muito bom, é muito alto, assim como acontece em alguns países de ser de 90, 91 anos. O segundo tópico aparece aí, elevada escolaridade. A média de anos de estudo é de 12,4 nos Estados Unidos e de 11,5 no Canadá. Isso tem um outro ponto. Quanto mais eu invisto em educação, melhor para o meu país, porque eu vou ter uma população bem instruída. Então, os níveis de escolaridade das pessoas que moram ali são elevados também. E, complementado a isso, os investimentos na saúde, que é como eu já falei, esses países eles ultrapassam 17% do PIB, né? Os investimentos na saúde, 17% do PIB, que é do Produto Interno Bruto. Além disso, a mão de obra americana e canadense, em razão da forte pressão da sociedade, expressivamente é bem remunerada. Então, o que ocorre? Se eu tenho uma população bem instruída, se eu tenho uma população com elevada escolaridade, automaticamente quando essas pessoas vão para o mercado de trabalho, elas querem ser bem remuneradas. Então, por exemplo, um americano que abre uma indústria e vai contratar uma mão de obra local, ele vai ter que pagar caro por isso, porque essa população ela é bem instruída, né? E obviamente quer ser bem remunerada. Isso aí é uma das características da população desses países. Continuando, aí a gente chega em um contexto bem conceitual de formação histórica que vai envolver as colônias de povoamento e colônias de exploração. E aí vem a distinção de novo desses dois países, né? A colonização na América Latina foi diferente da que se deu na América Anglo-Saxônica. Nesta, no caso aí envolvendo a América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos,
prevaleceu o que chamamos de colônias de povoamento, ao passo que na América Latina predominam as colônias de exploração. Nas colônias de exploração, que foram o tipo de colonização dominante do século XVI ao XVIII, a colônia deveria ser organizada para atender os interesses econômicos da metrópole. E aqui a gente tem que lembrar que uma das primeiras relações de divisão internacional do trabalho está relacionada à colônia e à metrópole. As colônias elas cederiam matéria-prima para a metrópole e a metrópole ela administrava as colônias. E é uma relação de vice-versa. Por quê? Por que vice-versa? Porque uma complementava a outra. Muito fala assim, a metrópole ela enriqueceu por conta da colônia. Sim, de fato, historicamente foi isso, mas a gente tem que entender que a colônia também ela precisava da metrópole. Tá? Porque, por exemplo, os colonos que aqui estavam, eles precisavam fazer a comercialização dos seus produtos. Então, eles precisavam da metrópole para isso. Só que as relações, elas não foram as mesmas. E acabou que as metrópoles, elas enriqueceram por conta disso. Tá ok? Esse é um primeiro ponto aí. As metrópoles colonizadoras utilizavam suas colônias para aumentar suas próprias riquezas, não importando a riqueza ou bem-estar dos povos colonizados. Porque a gente sabe que quando teve o primeiro contato, por exemplo, dos portugueses com os povos que habitavam o território brasileiro, até então, né, chamaram aí de Novo Mundo, ou até mesmo das Índias, que foi um erro que eles cometeram, que eles saíram em busca das Índias e chegaram aqui no nosso território. Então, eles colocaram o nome dos povos, dos nativos, né, de indígenas, pensando terem chegado às Índias. Isso daí foi um equívoco, né, que é bem enfatizado atualmente. Então, quando aqueles chegaram, eles viram que era um mundo completamente diferenciado do que já era, por exemplo, presenciado na Europa, principalmente na questão da vestimenta, dos hábitos culturais. Então, foi fácil para eles taxarem os povos daqui de não civilizados. Então, eles desconsideravam essa questão cultural. Esse foi o primeiro ponto. A função das colônias, portanto, era fornecer a baixos preços bens primários, produtos minerais ou gêneros agrícolas, como açúcar, ouro, prata, diamante, madeira e etc. Para isso, escravizaram o indígena e especialmente o negro africano, ambos usados como mão de obra barata. Aqui eu coloquei 4 imagens que estão mostrando aí os produtos que eram utilizados, né, no caso aí pelos colonos, e que também eram retirados da floresta para exportação, que era canela, cravo, pimenta, enfim, vários. E aqui eu coloquei 3 imagens dando ênfase no trabalho escravo, principalmente dos negros africanos, que eles foram trazidos para a região para tentar suprir uma necessidade de mão de obra, porque os colonos eles passavam pela questão da dificuldade de mão de obra e escoamento de produção. Então, o escravo africano ele foi muito importante porque, de acordo com alguns estudiosos, não teve atividade econômica que o negro ele não estivesse inserido. Então, ele era vendedor ambulante, ele trabalhava nos engenhos, ele trabalhava em algumas plantações, trabalhava na área urbana e por aí ia. O que a gente tem que entender é que esse processo de escravidão ele é muito injusto, né? Trazer um determinado número de pessoas, povos diferentes para cá para estarem nessa condição foi algo absurdo, né? Então, quando a gente olha para esse contexto de, por exemplo, povoamento e principalmente relacionado às questões das atividades, a gente vê que é completamente diferente dos países desenvolvidos, porque no caso lá eles utilizavam uma mão de obra assalariada, enquanto aqui estava relacionado à escravidão. Então só aí é uma distinção muito grande. Enquanto eles se preocupavam em fazer o povoamento, aqui estavam preocupados em fazer a exploração, tirar os recursos da floresta e botar no mercado. Então aí é uma distinção bem grande, tá? Aí no caso, vendo por uma questão mais ampla, a derrubada de matas e a organização de atividades econômicas, tais como agricultura, pecuária ou mineração,
deram-se não a partir dos interesses e das necessidades das pessoas que aqui residiam ou vieram a residir, mas sim para atender às necessidades do comércio europeu. Isso daí era uma preocupação. Os europeus que vieram para cá, e aí tem uma ênfase bem grande, poucos, na realidade, se comparados com a quantidade que se dirigiu para a América Anglo-Saxônica, não estavam preocupados em construir uma nova pátria. Pelo contrário, queriam, antes de tudo, enriquecer para um dia voltar à Europa. Tá? Então, as pessoas que vinham aqui, elas tinham um imaginário muito grande, porque os navegadores que aqui chegavam, eles tinham uma vivência, e quando eles voltavam para a Europa, eles reproduziam coisas que de fato existiam e coisas para além da realidade, né? Então, algumas pessoas que estavam assim encantavam por essas maravilhas e queriam vir para cá, só que o intuito de muitos deles era enriquecer, possuir colônias, né? Pegar essas matérias-primas e fazê-las ficarem valorizadas no comércio, tá? Então, esse era um segundo ponto, digamos assim, bem importante. Esse tipo de colonização mercantilista e exploradora deixou profundas marcas nas sociedades latino-americanas. Quando eu falo profundas marcas, é que eu falo os países que hoje são ditos subdesenvolvidos, eles são subdesenvolvidos em alguns casos por conta desse contexto de exploração. E se a gente for fazer uma contextualização, se no passado esses países eles enviavam matéria-prima, no presente também eles continuam enviando matéria-prima, só que a gente envia matéria-prima num preço barato e compra esses produtos trabalhados em equipamentos industrializados. Então, a gente precisa sim dos países desenvolvidos em que sentido? Tecnologicamente falando. Os principais produtos de ponta hoje, falando em tecnologia, eles vêm desses países desenvolvidos. Então, é eles que têm todo um arsenal tecnológico de produção, né, para fazer esses produtos. Então, nós vendemos matéria-prima num preço barato e compramos produtos num preço muito caro. A relação ela é a mesma, porque os países desenvolvidos, eles só pensam em expandir seus negócios. É por isso que a gente falou tanto na questão das multinacionais, tá? Esse é outro ponto. Então, a concentração da população predominantemente perto do litoral, isso é uma das características, né, no caso aí uma das consequências, né, dessa colonização, perto do litoral. Por quê? Porque no caso foi pelo litoral que começou o processo de povoamento do nosso território. Então, no caso, ficavam perto dos portos que davam acesso às metrópoles e que hoje dão acesso aos mercados norte-americano, japonês e europeu. Um segundo ponto é a enorme concentração de terras, cuja, no caso aí, a gente tem que associar, no caso, desculpem aí, porque quando eu falo da concentração de terras, eu estou falando da má distribuição. Se eu falo em má distribuição, eu estou falando que muitas pessoas têm pouca terra e aquele mínimo de pessoa tem uma grande concentração. É como se fosse uma relação aí inversa, tá? Terras rurais nas mãos de poucos proprietários que seriam os ricos. Então, isso daí a gente chega numa configuração que seria os latifúndios. Então, muitas pessoas não têm terras e poucas pessoas têm muitas terras. Isso vai se configurando uma concentração de terras e, obviamente, numa má distribuição por esse recurso. Tá? Aqui, tentando simplificar essa relação sobre as colônias, nas colônias de exploração, houve a produção agrícola em grandes propriedades para exportação, trabalho escravo de índios ou negros, monocultura, uma única atividade desenvolvida, e hoje são países que ficaram pobres, que são ditos pobres ou em desenvolvimento, tá? E nas colônias de povoamento, que a gente sabe que o intuito ali era fazer com que as pessoas morassem e que não estava relacionado principalmente à questão de exploração, como foi nas colônias de exploração, a produção ela era feita em pequena escala e o consumo era interno, enquanto nas colônias de exploração era para exportação dos produtos. Nas colônias de povoamento o trabalho era livre, assalariado,
Lá eles trabalhavam com a policultura, várias coisas sendo produzidas, e hoje eles são países ricos. Então, meninas, para essa primeira aula inicial, a gente tinha que tentar entender o que era essa América Anglo-Saxônica, que envolve apenas 2 países, Canadá e Estados Unidos, tentar entender o contexto de colonização e saber diferenciar o que era essa colônia de exploração e de povoamento, porque as pessoas que vivem nos países que foram resultado de colônia de povoamento têm um desenvolvimento econômico diferenciado daqueles que moram nas antigas colônias de exploração. Tentar entender quais eram essas nuances. Na próxima aula a gente vai continuar falando mais algumas características sobre a América, tá ok? Até a próxima!